Comentários sobre a Doutrina Secreta, as instruções não publicadas de 1889. Transcritas e anotadas por Michael Gomes. Editado pelo Centro Lusitano de Unificação Cultural. Nós vamos ler a introdução desse livro maravilhoso e, no decorrer da introdução, vocês saberão com mais detalhes do que se trata. A chegada de Madame Blavatsky a Londres, no 1º de maio de 1887, inaugurou um novo período de atividade na história do movimento teosófico. Nos 2 anos anteriores, ela vivera em isolamento na Alemanha e Bélgica, trabalhando no livro A Doutrina Secreta. Convidada por alguns membros da Sociedade Teosófica em Londres, foi instada a estabelecer-se ali. Uma delegação liderada por Bertrand Kitley, um secretário de 27 anos da Loja de Londres, tinha ido a Ostende, Bélgica, onde arrumou os seus pertences, tendo-a acompanhado na travessia do canal até Dover, na Inglaterra. Ali, ela ficaria com um membro da Loja de Londres, Mabel Collins. Com Madame Blavatsky na residência, a casa de Mabel Collins, no sul de Londres, converteu-se num ímã para teósofos. Em 19 de maio, o grupo que ali se reunia decidiu formar uma nova loja da Sociedade Teosófica, a ser chamada a Loja Blavatsky, com o objetivo de desenvolver um trabalho mais ativo do que aquele que existira antes. As regras expressas dessa loja estabeleciam: o objetivo especial da loja é a difusão do ensinamento teosófico e da fraternidade, através do trabalho individual e coletivo de seus membros. Aqueles que desejassem associar-se ao grupo tinham várias opções. Havia membros probatórios ou associados, que se comprometiam a estudar teosofia, a defendê-la e divulgá-la em todas as ocasiões, com o melhor da minha força. Para este 3º grau, a pessoa não precisava ser um membro da Sociedade Teosófica. Membros que pretendessem avançar para o 2º ou 1º graus assumiam um compromisso ainda mais exigente, esforçando-se para tornar a teosofia uma força ativa na sua vida, apoiar o movimento teosófico e os seus líderes, abster-se de falar mal dos outros, lutar contra a própria natureza inferior, ser caritativo ante as fraquezas de outros e estudar, ensinar os demais e doar-se ao movimento em tempo, dinheiro e trabalho. À parte estas questões, Madame Blavatsky estava absorvida com a preparação de A Doutrina Secreta para publicação. Em setembro de 1887, inaugurou a edição mensal de uma revista teosófica chamada Lúcifer, o Portador da Luz, em coparticipação com Mabel Collins. Logo se foi tornando claro que a residência de Mabel Collins não podia acomodar toda essa atividade. Uma outra casa foi conseguida na 17 Lansdowne Road, em Notting Hill, Londres. Lá, HPB podia ter o seu próprio quarto. As reuniões das noites de quinta-feira da Loja Blavatsky seriam realizadas na sala de jantar. Após a publicação de A Doutrina Secreta no final de 1888, foi decidido contratar-se um estenógrafo para anotar o que era dito nas discussões sobre a obra nos encontros das noites de quinta-feira, e as reuniões decorridas entre 10 de janeiro e 20 de junho de 1889 foram registradas. Em 1890 e 1891, versões estenografadas das primeiras 12 reuniões foram publicadas como Transactions of the Blavatsky Lodge, Atas da Loja Blavatsky. HPB escreveu a sua irmã da seguinte maneira, como era a sua preparação para esses encontros. Abre aspas. Todos os sábados organizamos uma recepção e todas as quintas-feiras uma reunião com todas as suas perguntas científicas, com estenógrafos atrás de mim e com uma dupla de taquígrafos nos cantos da sala. Tudo isso não toma tempo? Tenho que me preparar para todas as sessões das quintas-feiras, pois as pessoas que participam destas reuniões não são ignorantes. Por exemplo,
Homens como Kingsland, que trabalha em eletricidade, como o Dr. William Bennett, como o naturalista Carter Blake. Tenho que estar apta a defender as teorias do ocultismo face às das ciências aplicadas, de modo que, a partir dos relatos taquigráficos, seja possível imprimi-las seguidamente na nossa revista mensal especializada, sob o título de Transactions of the Blavatsky Lodge. Fecha aspas. Concomitantemente a estes eventos, Madame Blavatsky estava intensamente empenhada com a sua escola esotérica, que iniciou oficialmente em outubro de 1888. Durante este período, ao mesmo tempo que respondia a perguntas colocadas nas reuniões da loja, também preparava instruções para sua escola. Estava ainda ocupada em escrever um novo livro, denominado A Chave para a Teosofia. E o verão de 1889, HPB seguiu para a França, onde redigiu A Voz do Silêncio. Quando a loja de novo se reuniu, em setembro, a discussão centrou-se no significado esotérico do Evangelho de João. Anne Besant foi eleita presidente da loja Blavatsky em 1890, e a loja mudou-se para sua própria casa na 19 Avenue Road. As audiências aumentaram de tal maneira que um outro salão, anexo, teve que ser construído. Mesmo com a morte de HPB em 1891, a loja Blavatsky continuou a ser o centro principal da teosofia na Inglaterra, e ela existe em Londres até os dias atuais. Durante anos, a publicação Transactions of the Blavatsky Lodge foi o único registro de HPB em debate. Mas graças à previdência daquelas pessoas que na época lhe estavam associadas, as transcrições originais estão hoje disponíveis. A sobrevivência dos 21 fólios originais, em excelente condição para a idade deles, é, em si mesma, um fenômeno. Os originais foram redescobertos entre os papéis do falecido B. P. Vadia e levados para Los Angeles em 1992. Após uma infrutífera tentativa para ver esses documentos transcritos, os depositários desse material chegaram até mim e encarregaram-me do projeto. A primeira coisa que salta à vista numa comparação com os originais é a questão de quantas das atas registradas foram efetivamente editadas, bem como a existência de muitas perguntas fundidas com as próprias respostas. Compare-se à observação de HPB na reunião de 30 de janeiro. Aspas. Não há uma só coisa existente que possa sair ou remover-se do universo. Fecha aspas. Com a versão publicada. Aspas. Nada do que exista no universo pode desaparecer dele. Fecha aspas. Ou a sua enfática. Aspas. Nada emana do absoluto. Fecha aspas. De 14 de fevereiro, com a que foi usada. Aspas. Radiação pode vir do absoluto. Emanação não pode. Fecha aspas. A outra coisa que ressalta é a capacidade de HPB de lidar com questões sobre os assuntos mais abstrusos, tais como a natureza da realidade, a substância do universo, a base da consciência ou até a origem dos cometas. Insistentemente, Madame Blavatsky reiterava sua posição. Aspas. Não sou de forma alguma erudita. Nunca estudei. O que sei é simplesmente aquilo que tive que ler com relação ao livro que eu tinha que escrever. Sou uma velha muito simplória. Eu chego aqui e me ofereço para vos ensinar o que posso. Se aceitarem, muito bem. Não vos posso ensinar mais do que posso, entendem? Em primeiro lugar, algumas vezes fazem-me perguntas que invadem um campo proibido. De que valeria eu vos dizer uma coisa e logo depois fechar-vos a porta na cara? Isso seria apenas uma vexação de espírito e não vos iria valer de muito. E eu não posso dizer muitas coisas. Digo-vos tudo o que me é permitido transmitir. Poderá parecer muito tolo, muito exclusivista, muito egoísta. Podem pensar o que quiserem. Eu não fiz as regras, nunca fiz as leis. Não o recebi dessa forma, nem o transmitirei assim. Aquilo que prometi não revelar,
Eu não posso, é-me vedado. Fecha aspas. A Doutrina Secreta não é um livro oculto, como disse, mas uma obra publicada para o público. Entretanto, continha a visão atemporal das estâncias a respeito das quais ela explicita. Aspas. Notem, se os escritores das estâncias não tivessem nascido aquém deste tempo, eles teriam aprendido a expressar-se melhor. Mas, na verdade, acho que é impossível satisfazer-vos dando-vos todas estas explicações. Agora, aqueles que escreveram as estâncias fizeram-no tal como se usava naqueles tempos. Elas são perfeitamente filosóficas. Mas se vocês vêm e questionam sobre cada pequena coisa e querem que a resposta seja expressa num inglês clássico, isso não pode ser feito. Fecha aspas. Sobre a própria doutrina secreta, HPB observou: devo dizer que tive demasiados editores para ela. Agora, os críticos são muitos. Contudo, os ajudantes foram poucos quando eu escrevi. Apesar dessas falhas, ela diria ainda: posso assegurar-vos que, se ao menos se dessem ao trabalho de ler as coisas e no imediato formassem uma concepção mental, isso os levaria às correspondências e analogias, e entenderiam sem que precisassem fazer qualquer uma dessas perguntas. Porque, como eu disse, este é um axioma e uma regra dos quais não se deverão afastar nunca. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Apenas coloquem isso no outro plano e chega-se à mesma ideia. Fecha aspas. Agora vocês têm de estudar, vós próprios, disse HPB. A única coisa que posso fazer é colocar-vos a chave nas vossas mãos e dizer: esta abre este caminho e esta aquele caminho, e assim por diante. Como devem imaginar, enquanto uma pessoa poderá compreender bem, uma outra pessoa poderá compreender menos bem. Terão que fazer uso da vossa faculdade mais elevada. Aqui o intelecto não tem nada a fazer. A ciência materialista entraria em cena. Terão que apanhar, tomar a ideia completa e depois proceder do universal para o particular. Caso contrário, não a poderão apreender. É impossível. Terão de saltar muitas ideias ou abarcá-las no sentido geral, e então apreendê-las na primeira manifestação que vos for possível. Caso contrário, não poderão formular para vós próprios uma clara representação. Para mim, isto é tão claro e inteligível quanto pode ser. Talvez porque eu seja uma tola inocente, mas para mim nunca se apresentou qualquer dificuldade. Fecha aspas. Conquanto a soma deste material torne a sua leitura fascinante, há duas áreas de estudo que devem ser particularmente enfatizadas para a concepção do que está além do que foi expresso nos seus textos publicados. São elas acerca do absoluto e da natureza da consciência humana. HPB afirma que nada emana do absoluto, pois, no pensamento divino, tudo existe e nunca houve um momento em que ele deixou de existir, de forma que é impossível dizer que alguma coisa surgiu, porque esta mente divina é absolutividade, e tudo esteve, está e estará nela. Quando me perguntam como é que isto emana, digo que não emana de modo algum, porque se o Supremo ou o Pai Celeste quer emanar, é simplesmente porque esta é a lei eterna, a lei de noites e dias, conforme se diz acerca de Brahma. Existe o alento, a respiração, esse princípio, essa lei, e existe algo que faz a sua aparição. O universo surge. Digo que esta é a mais magnífica e sublime concepção da deidade. E continua HPB. O incognoscível, como absolutividade, é eterno, imutável, não teve princípio nem terá fim. O incognoscível, como uma manifestação, é periódico. Um é imutável, fora do espaço e do tempo. O outro é finito, porque é periódico. É por isso que o período
para-brahmânico ou período manvantárico é separado e dividido em dias de Brahma e noites de Brahma. Os dias são os períodos de atividade nos quais esta manifestação periódica ou o incognoscível manifestado se coloca em uma aparência. E a noite de Brahma é um período em que tudo mergulha nesta não-entidade una. Ora, quando a idade de Brahma tiver completado os 100 anos, que não são os nossos 100 anos humanos, pois são necessários 17 ou 18 algarismos para o expressar, bilhões e bilhões, acho que aproximadamente 17 bilhões, tal corresponderá então a um período que durará tantos anos quanto os de atividade. Fecha aspas. A outra discutida em detalhe é a condição humana. HPB diz, aspas, os jivas imperecíveis são as individualidades encarnantes, não as personalidades. E eles não são as mônadas. As mônadas tomam posse imediata das imagens astrais, o Shaya dos pitris lunares. Os jivas, ou Manasaputra, somente no fim da terceira raça. Com a criança acontece exatamente o mesmo que com a primeira raça. É dito que as mônadas, Atman Buddhi, encarnaram inteiramente apenas quando a consciência completa foi desenvolvida na humanidade criança, ou seja, na terceira raça. E o mesmo ocorre com a unidade criança, ou homem. Façam sempre uma analogia, então, invariavelmente, encontrarão a chave para a explicação oculta. Assim como ocorre com a primeira raça até a terceira raça, assim ocorre com a criança, porque a criança é o microcosmo do macrocosmo, e ela repete tudo, estágio por estágio. Toda a evolução do universo é encontrada na evolução do feto e da criança. Este é um fato bem conhecido que os ocultistas deveriam saber, pelo menos aproximadamente. Manas não vem para ser feliz e para ser desenvolvido. Manas vem porque é demasiado puro. E sendo demasiado puro, não tem nem mérito nem demérito. Portanto, ele deve vir e sofrer um pouco, e obter a experiência de tudo o que puder conseguir nesse ciclo de imaginação. E assim sendo, essas mesmas experiências o tornarão apto para imergir no absoluto. Ele contém todas as experiências nesse mundo abençoado, e os mundos que foram e os que serão. Fecha aspas. Seguimos com as palavras de HPB. Se vocês lerem a doutrina secreta, verão que os homens não possuíam nada desse tipo, até que os Manasaputra, os filhos da mente, encarnaram nas formas que foram projetadas pelos pitris lunares. Não havia nada, senão matéria, e nada de Buddhi e Atman. Assim, eles tiveram de ser consolidados, por assim dizer, entre este Buddhi e eles mesmos. Tiveram de ter este Manas, que é a consciência finita do nosso plano de existência, e o seu ego encarnante. Este ego encarnante que vai da nossa personalidade a outra, coleta as experiências de cada vida. Após ter coligido todas as experiências de milhões e milhões de encarnações, então, quando o período manvantárico cessa e este nosso mundo entra em dissolução, este ego, tendo reunido toda a sua experiência, aproxima-se cada vez mais do absoluto. E ao fim de não sei quantos manvantaras, certamente ele virá a ser. Antes de ser absorvido no um, ele precisa ter a experiência. Então, aproxima-se cada vez mais e mais e mais daquilo que é tudo e nada. Finalmente, ele emerge. Quando dizemos que estamos a falar sobre o estado de Nirvana, não é nada disso. É sim de Parinirvana que estamos a falar. Nirvana é simplesmente um Devachan elevado. Nunca devem dizer o meu Atman. Não se tem nenhum Atman. Esta ideia é a maldição do mundo.
tem sido a produtora deste tremendo egoísmo, este egotismo. Dizemos, nós somos o meu Atman, o meu Budi. Quem somos nós? Não somos nada. Somos algo hoje e amanhã não seremos mais. Mesmo isso desaparece no final do Manvantara. Vocês, europeus, não deveriam nunca ter sabido dos 7 princípios. Bem, talvez daqui a 100 anos o venham a compreender. Seria 1000 vezes melhor continuar com os velhos métodos, aqueles aos quais me ative em Isis sem véu, e antes falar sobre o homem triplo, espírito, alma e matéria. Desta forma, não cairiam nessas heresias em que vocês agora caem. Por que dividimos isto em 7 partes ou aspectos? Porque a nossa filosofia é a mais elevada. No entanto, para o mortal comum, certamente é bem mais fácil entender quando se diz que o homem é triplo, que tem espírito, alma e matéria. E o que é espírito? Espírito, então, torna-se o ego. Alma é simplesmente a nefesh, a alma viva de todo animal, ou seja, o jiva inferior, e a matéria é o corpo físico. Agora, nós, tendo-os dividido, como todas as filosofias esotéricas os dividem, simplesmente viemos confundir a mente europeia, pois ela não foi treinada neste âmbito. É cedo demais para os europeus, e existem muitos poucos homens que realmente compreenderão as 7 divisões. E por isso, somos chamados de lunáticos ou fraudulentos, um dos dois, e ninguém entenderá o que nós queremos dizer. Insisto, seria 1000 vezes melhor não o expor desse modo, e não sair a falar sobre este número setenário, mas simplesmente apresentá-lo segundo a velha forma de espírito, alma e matéria. Assim, não haveria nenhuma heresia. Fecha aspas. Surpreendentemente, nem todas as reuniões se focaram em a doutrina secreta. Na reunião de 16 de maio, a discussão voltou-se para o novo projeto de HPB. Eu terminarei dentro de 1 dia ou 2. O livro foi ontem anunciado. A chave para a teosofia. Toda a gente se queixa de que a doutrina secreta é tão abstrusa e difícil que então publicaremos a chave para a teosofia. Mas talvez digam que ele é também demasiado difícil. Não sei o que diga. Tenho vindo a compilar todas as perguntas que me têm sido frequentemente feitas, e então, ali, dei-lhes as respostas. Fecha aspas. Os tópicos abrangidos incluem karma, reencarnação e estados após morte. Embora HPB pudesse dizer, aspas, pensar que fomos anjos e que nos tornamos isso, o quê? Estas abóboras, não sabendo absolutamente de nada? Pensar que fomos ornamentados com belas asas, e onde estarão elas? Cavalheiros, vocês são muito viciados em questionamentos, e na realidade não deveriam bisbilhotar os mistérios de Deus. Fecha aspas. Mas eles sempre persistiam. Durante as reuniões, os perguntadores variavam entre 6 e 9 pessoas, e como se pode ver no apêndice 2 aqui no livro, eram alguns dos principais teósofos da época. A única pessoa que surge sempre em todas as reuniões gravadas é William Kingsland, um engenheiro elétrico de 33 anos que fora eleito presidente do grupo em março de 1889. O material publicado neste volume provém dos 21 fólios sobreviventes das reuniões em Londres, de 10 de janeiro a 20 de junho de 1889. É uma transcrição, palavra por palavra, dos registros originais manuscritos destas reuniões. A única alteração realizada consistiu na uniformização da pontuação e soletração das palavras. Todos os termos sânscritos são reproduzidos com seus acentos diacríticos. Todos os acréscimos, que são poucos e feitos em nome da legibilidade, estão indicados pelos seguintes parênteses. Algumas vezes, o texto contém um espaço em branco, deixado onde o estenógrafo não conseguiu pegar a palavra ou o termo,
e isto é indicado por colchetes. Todas as notas de rodapé são minhas, ou seja, de Michael Gomes, que está escrevendo esta introdução. O estenógrafo teve de decidir, enquanto tomava nota deste material, onde uma frase começava e terminava. Os resultados nem sempre foram bem-sucedidos, já que a transcrição era feita por várias pessoas, o que é manifesto pelas diversas caligrafias em cada ata. Somos afortunados, portanto, ao termos a tentativa de HPB de editar a cópia da primeira reunião de 10 de janeiro de 1889 e pelas suas próprias alterações manuscritas terem sido usadas como um guia para o restante do material. A presente edição difere substancialmente da versão antes publicada. O leitor a encontrará aqui pela primeira vez na sua inteireza e poderá captar a voz autêntica de HPB no seu estilo e comentários à medida que ela vai respondendo às perguntas sobre a doutrina secreta. Como existe um hiato no livro de Atas da Loja Blavatsky de junho de 1888 a setembro de 1889, estas reuniões são duplamente importantes por registrarem também os acontecimentos da época. Acrescentei como um anexo uma palestra dada por William Kingsland, na ocasião para a Loja Blavatsky. Este poderá ter sido o documento que abriu os procedimentos de 20 de junho. Este anexo permite ao leitor aceder a um bom panorama de alguém que tivesse assistido às reuniões e situa a informação delas retirada no contexto de A Doutrina Secreta. Kingsland lembra ao leitor que, aspas, o método de A Doutrina Secreta é dedutivo, procedendo do universal para o particular. Que o estudante de A Doutrina Secreta não confunda a forma que é ali apresentada com os princípios que subjazem à forma, ou permita que se materializem num dogma os inestimáveis tesouros de sabedoria e conhecimento ali contidos. A analogia é a grande lei de A Doutrina Secreta. Assim como é em cima, é embaixo. O microcosmo é um reflexo do macrocosmo. Fecha aspas. Esses axiomas ocultos podem ser encontrados noutros lugares, mas em nenhum outro livro eles são tão bem exemplificados ou trabalhados com tantos detalhes ou cobrindo uma área tão vasta como em A Doutrina Secreta. Realmente, esta é uma chave que vale a pena reter. Uma chave universal com a qual podemos desvendar, um por um, todo o mistério da nossa existência. Devemos, antes de tudo, aprender a compreender firmemente este princípio de analogia. E se fizermos isto, imagino que logo descobriremos o seu valor em cada departamento daquelas regiões em que nos estamos a esforçar para penetrar. E termina William Kingsland, paramos diante do mistério da vida. Captamos um vislumbre das sublimes profundezas do nosso ser e daquelas alturas que devemos escalar para chegarmos a ser um dia deuses. Paramos por um momento à beira da consciência infinita, onde não há nem grande nem pequeno, ser ou não ser, tempo ou espaço, luz ou trevas, som ou silêncio. Façamos uma pausa e prestemos atenção, se porventura pudermos sintonizar as nossas mentes com a harmonia divina e carregar alguma porção dela conosco na nossa vida diária. Na verdade, a nossa tarefa não tem sido leve até agora, mas, com a força que ganhamos, avançaremos e dominaremos esses segredos mais profundos da vida, pois apenas por meio deles podemos esperar libertar-nos um dia da grande ilusão. Fecha aspas.